Olá, bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Passada, chocada. Fala, meus Globo de Ouro! Estamos começando mais um programa Lençóis na Banha na segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2025. O Brasil trouxe mais 2 troféus para casa. Globo de Ouro, os meus 2 Globos de Ouro. Wagner Moura e o Agente Secreto. Programa especial da vitória do Brasil no Globo de Ouro. Depois do ano passado com o Fernando Torres, este ano, 2 Globos de Ouro para casa. Programa onde falaremos tudo sobre essa vitória maiúscula do filme de Kleber Mendonça Filho. Vamos falar também sobre Lula de cueca, Lula de sunguinha, tá causando... O bolsonarismo tá chateado com o Lula de sunguinha. Vamos falar... A Record criou um comentarista de IA. O ano começou, eu já queria que acabasse. Não o ano, o mundo. Vamos falar sobre vários assuntos crocantes na manhã desta segunda-feira de Globo de Ouro. Meu pequeno Vitão, daqui a pouco eu leio os comentários de vocês. Assististes o Golden Globes 2026? Então, o que você achou da vitória de O Agente Secreto? Bom dia, Will. Eu assisti, mas eu dormi antes do Wagner ganhar, porque muito tarde, tem que acordar cedo, não dá. Para nós trabalhadores, muito difícil. Mas adorei, gostei muito de todas as premiações. Gostei que dessa vez The Pitt ganhou bastante coisa também, que é muito bom, que é uma série ótima. E é isso, né? Mais um Adolescência também, né? Adolescência. O Adolescente ganhou. O Adolescente de Timothée Adolescência. Chalamet. Mas é isso. Foi um ótimo prêmio, eu gostei bastante. Ansioso pro Oscar agora. E é isso. Vitão Indica de hoje não tem como indicar outra coisa que não seja O Agente Secreto. O filme do ano. E é isso. Tá nos cinemas ainda, não tá em plataformas. A Letícia já tá me criticando aqui de graça. Grande dica, mano. Acho que essa aí ninguém tem. Nova, é dica nova. Tipo assim, pra galera que não conhece, dica aí, ó. Underground. É isso. Bom dia. Já está, inclusive, todos os cinemas ainda estão passando, viu, gente? Passei ontem no cinema, vi que ainda está, pelo menos na rede Cinemark, nessas redes grandes de cinema, ainda está no Brasil inteiro. Então não deixem de assistir. Dia 22 tem as indicações do Oscar e certamente estamos apostando aí em O Agente Secreto para melhor filme estrangeiro, melhor filme e Wagner Moura. De novo, agora para levar o Oscar de melhor ator. Dito isso, chamando o nosso melhor ator do ICL, ator de filmes de amor intenso, não, mentira, não é. Lucas Rocha, olá, minha banana de pijama, tudo bem com você? Muito bom dia, William, muito bom dia a todos os nossos agentes secretos que estão aqui. O João Grício disse que ele é um Globo de Ouro, William, então quero dar um bom dia para toda a nossa comunidade, uma segunda-feira animada, né? A animação do William Ponta. Olha, eu fui para São Paulo e voltei assim. Eu fui para São Paulo e voltei assim. Rouco, com coisa no olho, agora, tá? Beleza. Agora a culpa é de São Paulo. Tu voltou com coisa no olho, a culpa é de São Paulo. Sim. Sim. Agora, William, uma coisa que eu tenho que dizer, que o nosso chat está comentando bastante, é a sua animação contagiante. Realmente, a gente olha para você hoje e dá vontade de dançar, porque tá tão animado. Bom dia. Eu fui dormir 2 da manhã, cara. Eu acordei às 6. Então, assim, Por quê? Tava fazendo o quê? comendo a sua... Roda a vinheta do Pro! Tá pegando fogo, bicho! O Will tá gato, como sempre, ficaria ainda mais gato usando Gola V e 10 gramas de vortioxetina. O que é vortioxetina? Não sei o que é isso. Remédio pra calvície. Ah, é? Não, é pra transtorno depressivo.
Bacana. Mas pra calvície tu conhece, né, Vitão? O Zeus falou que eu não tô mesmo, não, gente. Eu tô cansado, realmente. Eu fui dormir 2 horas da manhã, tá foda. Foi foda. Mas tudo pelo meu trabalho, porque eu fiquei assistindo o Globo de Ouro pra poder comentar aqui com vocês nesta... Que dia é hoje? Segunda-feira. Lucas Rocha é do Brasil! Bota uma musiquinha do Brasil aí. Não tem, Vitão? Não tem nada pronto? Não. Então tá. Brasil! Muito bem, então eu não consigo fazer uma música mais brasileira. O Agente Secreto e Wagner Moura levaram 2 estatuetas do Globo de Ouro. Lucas Rocha, o filme de Kleber Mendonça Filho, levou o prêmio de melhor filme em língua não inglesa. E Wagner Moura saiu de Los Angeles como o melhor ator de drama. Com isso, o filme contabiliza 56 troféus em 36 premiações, incluindo o melhor diretor e melhor ator no Festival de Cannes. O elenco comemorou da melhor maneira possível, Lucas Rocha. Veja como. Com sambinha. Ai, Carmen Lúcia. Com sambinha. Ministro Alexandre Moraes. Ganhamos, Não Lucas. deixa o samba morrer. Não pode som. Aí eu vou ter que cantar pra ilustrar. Ah, gostei. No Globo de Ouro, Lucas Rocha, ao contrário do Oscar, eles separam as categorias entre filme de drama, que aí inclui ficção científica, tudo que não é comédia, eles colocam no filme de drama. E a categoria de comédia e musical. Então, o Wagner Moura ganhou. Terror também entra em comédia, né? Isso. Ganhou o Globo de Ouro de melhor ator em drama. E aí, no Oscar, por exemplo, vai ser uma categoria só. Em Cannes também é uma categoria só. E o filme ganhou o melhor filme de língua não inglesa. Depende da premiação, muda de nome, né? Vira filme internacional, filme de língua estrangeira, filme de língua não inglesa. Depende do festival. Mas, Lucas Rocha, bons ventos aí, pensando... E é claro, né, gente? O Oscar é talvez a maior premiação do cinema, mas ganhou muitos prêmios importantes este filme. O filmaço, já indicamos aqui de forma emocionada semana passada e reiteramos aí para você assistir. Tem gente falando que já saiu do cinema em algumas cidades, aí é só baixar. Aí entra na pirataria, entra no torrent Quem e tiver baixa o aí. link. Baixa aí que vocês... Se não tá no cinema, não tem o que fazer, né? Então tem que vir de algum jeito. Não, eu acho que é um reconhecimento muito importante para o cinema brasileiro, né, William? Eu acho que é um filme que a gente já falou bastante aqui. O André Alzeda, um apaixonado por Agente Secreto, na sexta-feira falou brilhantemente. Não vou superar jamais a fala de André Alzeda sobre o filme, então eu vou falar outra coisa. Eu acho que é muito importante para o cinema nacional esse resultado, né? A gente sabe, é uma premiação internacional, não é isso que deve ser a nossa baliza, mas, de certa maneira, é uma disputa de narrativa também, né? E principalmente que a gente está falando de um filme que fala sobre a ditadura militar, sobre memória, sobre apagamento. Então, ter esse filme sendo reconhecido acaba também projetando ele também no público brasileiro, né? Que ainda tem hoje, infelizmente, né, William, muita gente que tem preconceito com o cinema nacional. Acha que o cinema brasileiro é ruim, acha que o cinema brasileiro, sei lá, é baixo orçamento e não é bom, não gosta de assistir, o que é uma grande besteira, e Agente Secreto é uma prova de como a gente faz filmes brilhantes, e muitos que não estão, inclusive, nessa lista de premiação, né? Não é estar no Globo de Ouro que significa que o filme é muito bom, mas isso acaba projetando e acaba sendo aí um reforço para o nosso cinema brasileiro, que as pessoas vão ter mais interesse. A gente está vendo, né? As pessoas estão assistindo Agente Secreto e é muito importante que assistam pela história e por seu filme maravilhoso, né? Lucas Rocha, eu e você não somos artistas, você até que é do samba, nós somos jornalistas. Vou chamar para conversar com a gente alguém que entende muito de arte para falar sobre mais uma vitória. E aí, tínhamos que chamar alguém da Bahia, de Wagner Moura, uma amiga muito querida, que entende muito de cinema e que entende muito de arte, Maria Marighella. Pode embarcar, Maria, aqui. Bom dia, Maria querida, que saudade de você, presidenta da Funarte. Dia de festa pro cinema brasileiro e pra Bahia, né, Maria? Que saudade que eu tava de você. Ia falar exatamente isso, já começando, o baiano tem um molho. O baiano tem um molho, Brasil em festa, mas a Bahia também em festa, o Nordeste em festa.
grande momento do cinema brasileiro, grande momento do cinema nordestino, grande momento do Brasil. E nós estamos aqui celebrando baianamente essa grande vitória, lavando a alma nesse momento, por óbvio, do mundo. Essa vitória ali, esse artista tão responsável, tão cioso da sua presença, da sua voz pública naquele país, naquele contexto, nessa celebração, no momento em que a gente vive de América Latina, do globo. Eu acho que a gente tem 1000 motivos aqui para estarmos juntos e juntas nesse rolê. E Célia, estava morrendo de saudade de Luca. Um salve, Lucas, que alegria vê-lo, estar aqui com você. E um salve geral para todo mundo que nos acompanha aqui nesse rolê logo de manhãzinha. Maria, deixa eu aproveitar para falar sobre o Kleber Mendonça Filho também, né? Porque a gente está falando sobre os nordestinos personagens dessa história, né? O Kleber sofreu um boicote no governo Temer e Bolsonaro por conta dos filmes Aquários e Bacurau, e hoje ele não ganhou só o Globo de Ouro, hoje não, ontem, né? Como fez um discurso muito forte citando Bolsonaro. Vamos ver o discurso do Kleber Mendonça Filho. Particular time in history. Thank you. Thank you very much for your question. Ele agradece a pergunta. Há 10 anos, o Brasil tem até a dublagem. Deu uma virada para a direita. E esse momento acabou. O ex-presidente agora está preso. Ele foi irresponsável de forma épica em não liderar o país. E eu realmente acredito que os filmes, o cinema, pode ser uma forma de expressar alguns dos lutos e dificuldades e tristezas que temos em termos da sociedade em que vivemos. Eu gostaria especialmente de falar com os jovens cineastas americanos. Eu conheço muitos. Eu ainda sou programador também, então eu vejo muito trabalho vindo dos Estados Unidos. Eu acho que há muita tecnologia para poder se expressar. E eu acho que esse é o momento de saber se expressar. E eu acho que os jovens americanos têm muito o que falar sobre o que está acontecendo nesta sociedade. E é isso que eu quero ver dos cineastas americanos. Muito obrigada. Importante aí demais, Maria, em especial porque a gente passou por um período muito, muito grave agora com a extrema-direita. A gente correu o risco de um golpe de Estado e os 2 filmes brasileiros premiadíssimos, Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto, falam sobre isso, né? Falam sobre regimes autoritários e os impactos que ele tem na nossa vida. Então, ainda que seja ficção, o Brasil agora celebra 2 peças de ficção, 2 filmes de ficção, mas 2 filmes que trazem uma realidade muito real no Brasil hoje ainda, né? Sim, eu acho bom, é excelente a gente começar por aí, falando um pouco também do contexto do Brasil. Esses prêmios, esse bom momento do Brasil nas premiações, com essa circulação, a distribuição, ela só é possível também pela posição que o Brasil passa a adotar na cena internacional desde 23. Então, são filmes que são produções brasileiras, mas a gente precisa falar que são coproduções, é o Brasil em cooperação, com distribuidoras muitíssimo prestigiadas, que têm alcance, que têm uma presença na cena fílmica internacional, e existe uma conjuntura em que essas premiações elas se dão. Então acho que a gente precisa falar do Brasil, que volta a ocupar espaço e presença no mundo e que, portanto, é um país estável, um país com política pública, um país com presença internacional. Ele produz um conjunto de condições que não apenas no campo cultural, mas também para o campo cultural, que vão nos colocando como protagonistas também naquilo em que a gente sabe fazer, naquilo em que a gente é bom e naquilo que a gente sabe. E, claro, a gente precisa falar de artistas, a gente está falando aí de 2 filmes muito premiados, mas que são artistas e como as artes puderam também traduzir o que aconteceu no Brasil no ciclo político passado,
Ali a gente tem que falar o que acontece no Brasil de 2016, né? E diria até um pouco antes, o Brasil de 2015, o Brasil de 2014, o Brasil de 2013. A gente não pode falar de um Brasil apenas da eleição de Bolsonaro, mas a gente precisa falar que o Brasil está enfrentando é um Brasil que ali em 2013, com a extrema-direita, ocupou a agenda política brasileira, tomou as brechas de uma espécie de indignação de como o Brasil estava reivindicando, e a extrema-direita captura esse mal-estar e apresenta uma agenda que é antipopular, antidemocrática, anticultural, anti-igualdade, anti-direitos, e, portanto, as artes brasileiras, que sempre tiveram as artes, a cultura, artistas, intelectuais, o campo intelectual brasileiro do pensamento, que se manifesta também nas suas tradições populares, nas suas manifestações populares, elas sempre foram, de algum modo, um ativo de liberdade da nossa democracia. Eu queria lembrar que o Ministério da Cultura do Brasil, que é um ministério de 1985, o Ministério de Cultura do Brasil é um ministério muito recente, ele é de 85, ele representa, ele é símbolo do que artistas, intelectuais, a cultura brasileira representou na luta contra a ditadura civil, militar e empresarial. Portanto, a cultura brasileira está presente, William e Lucas, em todos os momentos em que uma agenda antipopular, antidemocrática, autoritária, ela se apresenta, a cultura é um componente de democracia. Eu tenho insistido em dizer, um ativo da democracia brasileira, representa uma agenda de liberdade. E eu falo no Brasil porque a gente não pode associar a cultura necessariamente como assim em qualquer lugar. A gente sabe que a cultura, às vezes, é instrumento do imperialismo. Muitas vezes a cultura é instrumento da propaganda de Estado. A gente sabe que muitas vezes... Então a gente precisa também separar o fenômeno cultural brasileiro. A gente precisa tratar o fenômeno cultural brasileiro. E claro, artistas como Kleber Mendonça, eles estão entre esses artistas, entre esses realizadores. A gente está falando do cinema, essa indústria, essa força, essa potência, inclusive da soberania de um país, da identidade de um país, mas a gente pode falar da música brasileira, das cênicas brasileiras, do conjunto cultural brasileiro, que foi fundamental para colocar na agenda do Brasil uma outra fala pública. A gente está falando de Bacurau, de Aquários, a gente pode falar do que representa o som ao redor, um filme de Kleber de lá de trás, que vai falar ali das contradições no ambiente das cidades, de como projetos econômicos avançam sobre a vida das pessoas, a vida nas cidades, intervindo na subjetividade. Mas eu queria lembrar aqui o próprio Wagner Moura, que foi o artista que se tornou diretor com o filme Marighella. Wagner estreou Marighella em fevereiro de 2019, numa cena inesquecível. Então, Bolsonaro é eleito em 2018, numa cena absolutamente devastadora para o Brasil, em 2018, que inclusive tem uma biografia escrita por Mário Magalhães. Imagina um ano que se torna uma biografia, um ano que se precisa ser contado, né? Que começa com o assassinato de Marielle, com a prisão do presidente Lula, culmina com a eleição de Bolsonaro, e em 2019, ali no fevereiro, o filme de Wagner, o Marighella, ele estreia ali em Berlim, na Berlinale, com gritos de Marielle presente e Lula livre. Wagner entra no tapete vermelho, e não apenas Wagner, todos aqueles artistas ali, inclusive que ganham projeção. O próprio pastor Henrique Vieira é artista do filme, Carrão, seu Jorge, que de algum modo se mobiliza, se transporta com a própria biografia do filme. E esse filme vai ser, aí eu acho que é uma longa história, é um outro papo, mas ele vai ser censurado dentro do governo Bolsonaro, dentro das instituições
que deveriam formular política pública para a cultura, ele vai ser perseguido dentro da própria do própria estrutura de secretaria especial de cultura. Então a gente tem filmes que vão como é que eu posso dizer, eles vão sendo censurados, perseguidos, artistas, produção intelectual brasileira, e portanto essa reação, e aí eu chego finalmente, ela também vai dando novo relevo e nova forma da urgência que esses artistas e realizadores têm de recontar o Brasil. Porque é óbvio que o que acontece no Brasil de 2016, com o golpe, e depois que se materializa, ou seja, se verticaliza com a eleição de Bolsonaro, ela é de um Brasil que precisa ser recontado, né? De um Brasil que precisa se reconhecer na sua memória. E aí nós temos o grande Ainda Estou Aqui, que, por óbvio, reposiciona na agenda do Brasil, na vida do país, um tema que, inclusive, estava oculto pelo próprio governo Lula. A gente precisa lembrar que nos primeiros anos, ali em 23, houve um grande debate sobre ler ou não ler, como rememorar o golpe de 64. Eu não sei se vocês lembram daquela se ia rememorar, se não ia rememorar, se o governo ia tratar, se não ia tratar. E vem um filme, uma obra fílmica, né, uma obra cultural brasileira, e reposiciona todo o debate, atingindo juventude. Então, eu acho que a gente precisa olhar, né, o papel dos artistas e das artes Maria, nesse percurso de 15 anos de uma maneira radical. Deixa eu só trazer um outro vídeo para o Lucas fazer uma pergunta, porque no mês passado, Wagner Moura falou sobre a importância da Lei de Incentivo à Cultura e do fomento à cultura nacional. Vamos ver esse vídeo do Wagner e o Lucas vai perguntar para você na sequência. Eu sou fruto das leis de incentivo à cultura. Eu existo porque na Bahia, nos anos 90, houve leis que possibilitaram que atores do teatro baiano, eu, Lázaro, Vladimir, que a gente pudesse existir como artista. E não só isso, assim, um país, ele precisa se ver, ele precisa se olhar. Nenhum país se desenvolve sem se olhar, sem se ver. Quando a gente vai pra fora com esse filme e as pessoas veem o Brasil, é um plus, é um negócio a mais, é um bônus. O que as pessoas lá fora também estão vendo, olha só, perna cabelo, que coisa louca. Eu acho maravilhoso isso. É uma imagem que a gente está levando para fora, mas sobretudo, somos nós aqui nos vendo. E a história do cinema brasileiro, o cinema brasileiro tem uma história quase documentarista. É um cinema que nasce tentando entender que país é esse. Isso você vai ver o cinema novo, é isso. Que país, desde limite, sei lá, que país é esse? Que a gente quer entender que onde é que a gente vive. É uma característica muito forte do cinema brasileiro, mais do que em outros lugares, eu acho. Então eu acho isso. Eu nem me lembro mais do que você perguntou. Lucas. Maria, um prazer falar com a senhora nesse dia tão importante. Mas queria puxar isso do recontar o Brasil, do que Wagner fala, né? Que não é do nada que Wagner surge, não é do nada que o Agente Secreto de Kleber ganha essa projeção toda, né? Precisou ter um som ao redor lá atrás, com incentivo federal, incentivo da cultura, porque não brota do chão, né? A gente tem muitos artistas no Brasil, mas eles precisam ter espaço, eles precisam ter incentivo para fazer, eles precisam ter orçamento, né? E queria saber como é que a senhora vê isso, né? Que esse incentivo é muito fundamental para ter vozes plurais, né? Para não depender só de quando vem uma empresa grande do exterior para fazer um filme aqui. Não, é importante que tenha essa produção nossa e que mostre diferentes visões de Brasil também, né? Eu acho essa fala de Wagner, Lucas, tão emocionante, porque é uma artista que está, né, ali nesse espaço impensado, né, e de repente, né, no mundo da meritocracia, né, no mundo da agenda ultra neoliberal, dos indivíduos, da meritocracia, no mundo dos coaches de sucesso, tentando mobilizar a juventude, e vem uma artista que está nesse lugar e fala do papel da política pública. Eu acho que isso tem um valor tão importante, né, num Brasil tão desigual como um Brasil, ainda com feridas tão expostas das desigualdades e da sua fundação. Uma artista como Wagner, ali no alto do alto, né, falar que
que ali não é mérito dele, que não é o suor dele, que não é o talento dele. É reconhecer o percurso daqueles e daquelas que lutaram para que nós pudéssemos viver e gozar de direitos e promover equidade por meio das políticas públicas. Então, eu primeiro queria falar de um artista que está muito afiado, não apenas como criador, realizador, artista, como ele está muito afiado como um sujeito do seu país, com a responsabilidade pública e política. Aí digo Wagner, mas falo de Kleber, grande artista, Gabriel Mascaro, Karim Anusa, as mulheres todas que estão enfrentando o debate de gênero dentro da filmografia, a cena negra brasileira. Então, eu estou falando aqui de um conjunto de agentes culturais que estão saindo, né, dos seus espaços de conquistas importantes para debater Brasil, defender soberania, defender democracia, defender direitos e partilhar isso com a sociedade. Então, dito isso, eu entendo que é exatamente isso. Eu queria trazer alguns marcos, algumas efemérides importantes nesse 26. Primeiro, a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, né, a nossa agência reguladora do cinema, é uma agência de 2001. Ela nasce e esse ano completa 50 anos, ou 25 anos, eu já estou falando de 50 porque a Funarte esse ano completa 50 anos. 25 anos. Ela nasce ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, mas por força dessas figuras, realizadores, agentes, os cineastas brasileiros, produtores brasileiros, realizadores brasileiros, que queriam se ver na tela nos cinemas e queriam o direito de produzir. Depois, por óbvio, de uma derrocada do cinema brasileiro no governo Collor. Então, a Ancine, ela já nasce há 25 anos com a força dos agentes culturais brasileiros, como bandeira, e ela nasce como uma agência reguladora. Em 2003, né, então, a Ancine e o Conselho Superior de Cinema. Em 2003, no governo Lula, vai se colocar ali recursos na Ancine e se iniciar um outro marco institucional que é de não apenas ter esse instrumento, mas irrigar esse instrumento, né? Irrigar essa experiência. E em 2006, portanto 20 anos, surge o Fundo Setorial do Audiovisual. São 20 anos de um fundo que garante, portanto, ele dá materialidade. Então, o Brasil sai de uma presença absolutamente invisibilizada, precária, de 1, 2 filmes a cada ano. Ali a gente tem que trazer o Carlota Joaquina como um marco daqueles anos 90, para um Brasil que produz 200, 300 filmes por meio de uma política sólida, consistente e, óbvio, em formulação permanente. Então, a gente tem que lembrar que isso é possível, sim, por um conjunto de políticas, por uma história, que eu diria aqui, uma história em marcos institucionais de 25 anos, o que é relativamente pouco, e o que poderia ser se não houvesse as interrupções das quais a gente já falou. Por exemplo, a Apex, que é a agência, para a gente não falar apenas do campo da política cultural, mas a Apex, que é a agência de exportação do produto brasileiro, tem 20 anos investindo na promoção do cinema brasileiro no exterior, e durante o governo Bolsonaro teve uma interrupção de 3 anos e meio. Então, imagine se a gente não tivesse esse tipo de interrupção, de ataque, de investida, de interrupção dessa cena. E aí, claro, Wagner está falando das leis de incentivo, especialmente, porque nós vivemos um ataque às leis de incentivo à cultura, sobretudo a Lei Rouanet, que foi e ainda é muito atacada. A gente não pode colocar isso num campo do passado, porque as leis de incentivo, uma lei de 1990, a principal lei e mais longeva lei de incentivo à cultura hoje do Brasil, que é a Lei Rouanet, é uma lei de 1991, a mais longa, a mais importante. Ela foi usada e ainda é usada pela extrema-direita como uma maneira de colocar a opinião pública contra os artistas, criando uma associação entre artistas e lei. Então, artistas importantes, relevantes, são tratados como pessoas que se beneficiam de maneira direta da lei. Então, quando Wagner vai, né, em todos os espaços e diz
uma experiência, uma cena só é possível, só se revela com política pública. Sim. E aí fala a lei, ele vai colocando luz nesse percurso. Então, a Lei Rouanet é uma lei de incentivo por meio de renúncia fiscal, entendendo que a cultura é das renúncias fiscais de menor impacto hoje no orçamento brasileiro. Setores como automobilístico e outros, é muito desigual o número, o tamanho das renúncias, como, por exemplo, o agro, em relação ao tipo de emprego que gera um tipo de economia, de indústria que produz. E, portanto, artistas como Wagner dar luz a isso é algo extremamente importante para iluminar a opinião pública. Maria, quero te agradecer demais pela participação nessa segunda-feira aqui com a gente. Quem sabe você volta ano que vem, né? Tem o filme do Bolsonaro, Dark Horse, vai que é indicado. Vai que o Mário Frias, né? O pessoal falando, mas não tem artista de esquerda, de direita que é indicado. Gente, é só ter artista bom, né? Que aí, quem sabe, você seja indicado para alguma coisa. Mas, por enquanto, Maria... Artista bom roteiro, uma boa contribuição ao Brasil. Embora eles eles tenham entendido a força da cultura, eu acho que, embora a gente faça isso, a cultura tem sido... essa força tem sido entendida e, por óbvio, a gente precisa defender a cultura como uma admissão de soberania, porque o Brasil soberano é um Brasil com as artes, com a sua cultura, e, portanto, precisamos defendê-la como algo realmente central na construção da nossa identidade e, portanto, da nossa soberania. Fundamental, Maria. Quando vier para São Paulo, manda zap. Beijo para você. Saudades e parabéns pelo trabalho aí à frente da Funarte. Muitas saudades. Feliz ano novo. Que bom jeito de começar a segunda-feira. Que bom jeito de começar o ano. E que venha o Oscar, né? Amém. Eu quero voltar no Oscar. Volte. Já está convidada. Um beijo. Beijo, Maria. Obrigado. Foi um prazer, Maria. Ouvimos Maria Marighella, presidente da Funarte. Importante nome na cultura brasileira. Lucas, agora sabe quem também falou sobre o filme, sobre a vitória do Wagner Moura? Você tá rindo? Tenho até medo. Não. Não, tenho medo do que pode vir. O presidente Lula ligou para Wagner Moura. Põe aí. Querido, olha, você pode ter certeza que você é um orgulho desse país, cara. Desde o seu primeiro governo. Você viu a foto do Wagner Moura no cinema teve um espaço. Eu me lembro que Zap, é um gatinho. Você fazia umas sessões de cinema. É o quê? Que gosta é um gatinho de cultura, branco. Presidente. Isso é uma diferença muito grande para qualquer país que se quer desenvolver. A gente tem que criar núcleos de cultura em cada município para transformar uma coisa muito forte, sabe? E a gente passar a criar instrumentos da sociedade, fiscalizar as coisas, a execução dos recursos. Sabe, porque assim a gente vai conseguir colocar a cultura como uma coisa perene nesse país. Ela ensina as pessoas, ela torna pessoas mais cultas, torna pessoas mais politizadas, ela gera milhões de empregos. Eu acredito mesmo que o Brasil é um país que tem vocação para isso, sabe, presidente? Assim, vocação para a cultura. Mas você não sabe a alegria que dá Lula estar falando com você e ouvi-lo falar assim de cultura. É lindo, emociona e faz a gente ter certeza de que a gente está indo para o lugar certo, para o caminho certo. Muito obrigado por essa ligação. O presidente que liga para seus artistas, conversa com eles. Isso aí é grande. Abraço, beijo, querido. Aí, ó, ligou pro Wagner Moura, Lucas Rocha. E eu vou aproveitar que a gente tá falando sobre arte, né? Vai ligar pra ele também agora. Vou ligar ao vivo pro Wagner Moura. Mentira, eu não tenho o telefone do Wagner Moura. Mas... Wagner, se você estiver assistindo, liga pra gente. Se você estiver assistindo o Rolê CL, liga pra mim aqui e manda mensagem no Zap. Mas, Lucas Rocha, eu vou juntar a arte de O Agente Secreto o próximo tema do programa. Roda a vinheta. Falando em arte, Lucas Rocha, nada mais me lembra a arte do que Lula de sunga. Neste fim de semana, a sunguinha de Lula virou assunto novamente nas redes sociais. A Janja postou um vídeo com o Lula, eles estão de férias, né? Lula e Janja. Ele postou um vídeo, ela postou um vídeo dele na Restinga da Marambaia, caminhando sem camisa e falando das ondas. Mas o que realmente chamou a atenção foi o shape do velhinho. Roda aí o vídeo.
Mas tá bem. Ó. Mas ele não tá falando nada? É só musiquinha agora? Que é sagrado é a gente perceber mais um milagre. Deus ajude que não dê strike. Esse vídeo é muito legal. Vai dar strike. Deus ajude. É o Lula. O Instagram não faria isso com a gente. Não vão derrubar. Não vão derrubar. De lá pra cá e onde que vem. Demonstração extraordinária, sabe? Até para acabar com o preconceito entre esquerda e direita. Aqui, a onda que vem da direita fica a onda que vem da esquerda como faz o mar. Adorei essa correlação. Extraordinária virtude da natureza que faz aquilo que a gente não imagina que seja possível ser feito. O shape do veinho chamou a atenção, Lucas Rocha. Muita gente começou a comparar o corpo do Lula com o do Bolsonaro. Tô até com medo de olhar o chat agora. Relembrando o histórico... Que isso, Vitão? Relembrando o histórico de atleta. Foi a internet, não foi o Vitão. Sabe quem que ficou puto? Carlos Bolsonaro. Põe aí. Cadê o tweet do Carlos Bolsonaro? Lê aí pra mim, Letícia. Hoje... Não, tudo não. Só um pedacinho importante. Parágrafo, vou ler igual o Sormani. Vai. Hoje mais sites alinhados à esquerda e perfis nas redes sociais produzindo fake news sobre Lula em sua praia privativa, distorcendo fatos, criando comparações esdrúxulas, espalhando narrativas deliberadamente enganosas. Mas o dia se passa e a chamada democracia inabalável segue firme na sua inércia. Aí, Lucas Rocha. Gente, como assim? Que tweet é esse? Eu não entendi. Que tem marido Gabinete do ódio. É a galera que fica postando foto fake do Lula. É o gabinete do ódio. Começaram a fazer umas fotos do Lula shapeado. Gente, o Lula tem quantos anos? 80? Ele não gostou disso. O Lula tem 80 anos. O Lula faz 81 anos esse ano, Lucas Rocha. E o Lula tem o corpo de um homem de 80 anos bem conservado. Um homem que se alimenta bem, faz exercício e tal. Normal. Gente, o corpo... Você tem uma certeza que a gente tem nessa vida que o corpo humano decai. Fica decrépito. O corpo de todo mundo. Vai ficando mais velho, vai ficando flácido, vai amolecendo. Sabe? A orelha. Dá pra entender. Você entendeu? Eu não entendi. Vai ficando tudo flácido. As coisas vão... É isso. O corpo humano vai se degenerando com a idade. Mas, o que você quer tá flácido, né, William? O que você quer tá flácido. Mas como quando você se cuida, a chance de você envelhecer de forma mais saudável é melhor, o presidente Lula se cuida muito bem. E aí começaram a aparecer uns shapes, a galera começou a jogar na IA e pra shapear o corpo do Lula. Tem alguns que eu acho que, olha, por exemplo, esse aí pra mim é verdade. Parece... Eu acho que soa como verdadeiro, não parece? Eu acho que esse é bem factível. Tem mais um, ó. Bota o próximo. Esse aí me parece mais factível. Eu amei. Gabinete do ódio tá foda. Esse aí me parece mais factível. Tem mais! Esse parece mais factível ainda. O Lula Super Saiyajin. Eu acho que essa luz é a luz do sol. Esse é o que é mais real. Mais real. É o Lula Super Saiyajin. Parece mais real. O velho puxando o navio. Assim que ele malha, agora entendi. Assim que ele malha. Cadê? Tem mais? Acabou. Acabou. Lulão Toguro, disse o camarada Daniel Balaguer. E aí, obviamente fizeram de zoeira, né, gente? Mas todo mundo sabe. O Lula é um senhor, um idoso. Tem uma aí que ficou faltando. Cadê? Esse aí parece... Olha, esse é o de verdade. Os dois amigos na praia. E o mais curioso é a Palmeiras. Fica na folhinha de maconha na sunga do... É meio Bolsonaro Piquet, né? Esse Bolsonaro aí. Mas enfim, Lucas Rocha. O que importa é que o velhinho tá bem. Tá de férias, tá saudável, andando com a sua sunguinha, com sua senhora pela praia... Mas a extrema-direita ficou puta, porque o velhinho shapeado, andando na praia, ficaram incomodados com o Jair preso, solucionando lá na cadeia.
E é muito de saúde também, né, William? É importante fazer exercício físico em qualquer idade também para a saúde, né? Então, o Lula não tá marombado, o Lula tá com um bom aspecto físico porque ele faz o exercício para ter uma boa saúde física, né? É muito diferente do que o bolsonarismo tenta pintar o Bolsonaro. Não é nem do que o Bolsonaro está, né? A gente pode comparar com o que você falou semana passada aqui, que o Bolsonaro tenta se colocar como um velho decrépito que está desmilinguindo na cadeia, que bateu a cabeça, capotou na cama e que precisa ir de qualquer maneira para casa. Então, o Bolsonaro, que dizia que era imbrochável, imorrível, que tinha histórico de atleta, hoje se pinta como um esmilinguido da vida. E é muito diferente do que a gente vê essas imagens do Lula, né? Que são imagens, as fotos na praia, o vídeo é o vídeo real, né? Dá para ver que é o Lula mesmo ali, que não é nenhum clone, que não é nenhuma IA que fez ele na praia, não. É um homem com 80 anos que se cuida, que faz uma rotina de exercícios, né? E que, enfim, se o Bolsonaro também tivesse cuidado com a vida dele, poderia estar muito bem também. Mas a gente sabe que o Bolsonaro gosta de comer leite condensado no pão, né? Exatamente. O nosso chat aqui comentando. O Dan Ortega falou, é tudo real, gente. Não acredito no William. É verdade. As fotos são todas reais, gente. Nenhuma delas é IA. A Vanessa disse que o Lula farmou aura. Todo mundo falando que aquela última lá com certeza é o Lula de verdade. O Dan Room falou, a gerontofobia passa longe do quando ele fala do Lula. Tem um carinho especial pelo meu velhinho, né? Que mais? Tipo, Dan falando, é tudo real essas fotos, gente. Nada IA. A Sônia falou que o Carluxo tá com inveja. A Suelen disse, Lula na praia, Ari Fontoura na academia, é só humilhação pra nós. Muita gente falando do Ari Fontoura também, que tá muito bem. É verdade, também. Virou o produtor de conteúdo, né? Não desse tipo de conteúdo que você tá imaginando. O Ari Fontoura? Virou produtor de conteúdo. Produtor de conteúdo de internet. Influenciador digital, pronto. Melhorou, né? Beijo para Ari Fontoura. É isso. Assinarias o OnlyFans do Ari Fontoura, William De Luca? Tá um pouco fora da minha área de atuação etária. Eu já falei mais de 30, é seu amigo. Mas aí, Lucas Rocha, mostramos o Lula de sunguinha. Eu vou ter que mostrar pra vocês agora, gente, infelizmente, o Bolsonaro de cueca. Ai, meu Deus. O Carlos Bolsonaro decidiu postar uma foto do capitão para avisar que um médico foi chamado à superintendência da Polícia Federal após crises de soluço evoluírem para um quadro de azia constante. Mas olha a foto que ele postou, Lucas. Olha lá. Cozinho de pombo. O cozinho de pombo. O Guilherme Bessa tem uma bunda parecida com Pode botar. Eu costumo chamar de bunda de gaveta. Sabe bunda de gaveta? É, bunda de gaveta. É negativa. Eu não posso falar muito porque eu também não tenho muita bunda. Eu só tenho uma bundinha negativa. É meio reto, assim, sabe? As costas retas pra coxa. É assim. Felizmente, eu entendo seu drama, viu, Jair? Mas aí, ele postou esse vídeo dizendo que o pai... que era uma foto antiga, né? Não é uma foto da carceragem da PF, em que o pai estava vomitando depois de mais uma crise de azia e soluço. Ele vomitou na pia? Meio nojento, né, inclusive, né? Meio... nojento. Mas, enfim. É muito ruim de limpar a pia quando vomita. Como você sabe, Letícia? Enfim, Lucas Rocha. Estão pedindo para você mostrar o Fábio Alcântara, William. Não sei o que ele quer que você mostre. Não sei. Talvez a pia. Ai, que susto. Comenta aí, Lucas. O Bolsonaro de cueca? O que é a pose do Bolsonaro? O Bolsonaro de cueca. Eu acho que reforça aquela isso. Ideia que a gente fala, né? Aquela ideia de que ele tá morrendo, né? E que... Eles tentam construir essa imagem do Bolsonaro decrépito mesmo, do Bolsonaro pelas últimas, que é curioso, ele teria energia para rodar o Brasil em campanha, mas não tem energia, mas tem crise de azia com soluço e o cacete A4 e vomita na pia, sabe? É uma incoerência muito... A gente não sabe o real estado de saúde do Bolsonaro, imagino que ele tem alguma doença de fato, né? O que a gente sabe que ele tem, de fato, uma doença, mas parece que o bolsonarismo tenta inflar essa tal doença que ele tem e criar um cenário catastrófico para o Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, tentam dizer que o capitão é que vai liderar a extrema-direita. Então é incoerente, né? É incoerente. Se o Bolsonaro está nessa situação, ele não teria a capacidade de liderar o país, né? Não é nem por questão de etarismo, nada disso, não, William. É por questão de saúde mesmo. Se ele não está com saúde
para estar bem em casa, estar bem na cadeia, ele também não tem condição de rodar o Brasil fazendo campanha, porque fazer campanha cansa pra caramba. Né? Rodar campanha é muito cansativo. É agenda todos os dias, você não tem descanso. Então, para um senhor com a saúde abalada, como o bolsonarismo tenta colocar, ele não teria condição nenhuma de ser candidato novamente. E, enfim, não tem condição nenhuma porque está impedido e está preso. Mas em outras condições, né, nesse cenário que eles pintam, não faria o menor sentido. O Edu Garuda falou que respeitem a hora do almoço. Gente, infelizmente, tiveram que ver a bundinha do Bolsonaro na hora do almoço. Eu não estava esperando por essa hoje. Não tava, né? O Andrei falou, Will na terapia. Ah, entendi. Não achei graça. Não entendi. Entendeu? Não teve graça. Não foi engraçado. Não foi, não. A gata revoltada disse que eu esqueci que o Valdemar disse que se ele fosse solto, ele melhorava rapidinho. Deve ser isso, né? O problema dele é cadeia. Infelizmente não vai estar dando, tá? Mas enfim, mostramos aí a bundinha do Lula e a bundinha do Bolsonaro. Vocês podem comparar uma bundinha com a outra. Rinha de bundinha. A gente vai fazer um ranking de bundas de políticos aqui no Rolê Sério. Anota aí, Letícia, pra gente fazer semana que vem. Vamos! Amanhã! Vamos fazer um ranking. Pode ser do ICL? Tem que ser com a Sara para fazer essa. Do ICL não, da política brasileira. Não. Vamos fazer de todo mundo que já passou pelo rolê. O ranking do ICL não tem muita dúvida. O Alex ganha. O Alex é a maior bunda dessa empresa. Vamos coçar o microfone mesmo. Fica legal aqui pro público. Eu cocei aqui, ó, em cima. Mas eu posso passar aqui. ACMR. O Alex é a maior bunda do ICL, não tem jeito, não tem o que fazer. E a Laura Coach também. São top 2 bundas do ICL. Posso te ligar agora ou tua mulher tá aí do teu lado? Competição. Dito isso, perfeito. Letícia, Lucas, e você que está assistindo este programa. Bolsonarista toma invertida. O pré-candidato a deputado federal do PL, o Vandinho Patriota, viralizou discutindo com uma pessoa em situação de rua. O episódio aconteceu no sábado, durante um adesivaço em Cuiabá, no Mato Grosso. Jesus Cristo. Let's watch. E você que mora aqui, Vitor? Eu moro. Eu moro na rua, mas não sou nada. Isso aqui, ó, eu carrego com orgulho. Ele tomou um fecho. Orgulho. No seu tempo. Agora, que dá pra governar Lula. 36 anos de idade. Tomando a cervejinha. Eu tô aqui, eu moro na rua, tô tomando minha cerveja, não tô fazendo. Olha o que você acabou de dizer. Olha o que o senhor acabou de dizer. É honestidade, isso é dignidade, rapaz. Você falou que isso é bandido. Eu sou a esposa dele. Mulher de bandido. Ele não é bandido. É sim. Você tá respondendo o processo? Não, eu não tô respondendo o processo, mas ele não é bandido. Ele tá você acabou de reconhecer que quem usa isso é bandido. Eu não sou bandido. Só que ele não é bandido. Ué? Ele é um preso político. Ele está usando isso aqui. Ele é um descondenado. Entendi, o Vandinho Patriota. O Vandinho Patriota, Lucas Rocha, foi preso pelos atos golpistas de 8 de janeiro e hoje cumpre medidas judiciais. E mesmo assim foi lançado como pré-candidato a deputado federal pelo seu padrinho político, o vereador Rafael Ranalli, do PL. Antes disso, ele tinha tentado uma vaga na Câmara de Cuiabá pelo Partido Novo, mas não se elegeu. O fecho, aliás, inclusive, é uma coisa que estou notando muito. Como a extrema-direita, como os fascistas, no Brasil inteiro, têm trabalhado nessas eleições, nesse processo de pré-candidatura agora, um ódio contra pessoas em situação de rua. Tem um babaca lá em Curitiba que fez isso, teve outro aqui em São Paulo que fez isso há pouco tempo atrás, e agora esse aí em Cuiabá. Tomou o fecho, meu amigo. Você é bandido, você é criminoso condenado, preso político de cu é rola. Você é um bandido golpista condenado por participar de uma insurreição golpista, de uma tentativa de golpe de Estado. E aí tomou o fecho, porque há uma tentativa de criminalizar a pessoa em situação de rua, que está literalmente morando na rua, vivendo, infelizmente, na rua. Não cometeu crime nenhum, morar na rua não é crime, aliás, é um crime contra a humanidade, né? Tem gente morando em rua, tem gente vivendo debaixo de marquise. Mas no início do vídeo ele vai atrás das pessoas à toa, assim? Ele só vai em cima das pessoas em situação de rua? Eu acho que sim. Eu não tenho o começo. Bota o comecinho do vídeo novo pra gente ver o comecinho.
26? Eu moro na rua, mas não sou patrocinado. Isso aqui, ó, eu carrego com orgulho. É porque ele... Orgulho. No seu tempo. Eu não sei. No seu tempo. Não mostra como é que começou, Lucas, mas... Mas o cara foi pra cima dele, né? Sim. Não, o homem tava ali na dele, no seu domingo, e querendo criar conteúdo, né? Querendo lacrar nas redes sociais. O que restou para esses bolsonaristas, né? Ainda mais uma figura como essa, que deve ter ido para o 8 de janeiro, né? Ele deve estar preso por isso, imagino. Não conheço essa figura, não sei quem é Vandinho Patriota, mas imagino que tenha relação com o 8 de janeiro, para ele estar com essa tornozeleira. Ele está dizendo que é preso político, né? Enfim, que eles dizem que são presos políticos quem participou da tentativa de golpe do 8 de janeiro. O que é ridículo, né? É mais uma cena desses bolsonaristas indo para cima da população. Como você falou, William, eles têm usado as pessoas em situação de rua como arma eleitoral, né? Então eles vão para cima dessas pessoas, tentar criminalizá-las, o que é um grande absurdo e mostra a falta de caráter dessa turma toda, né? A falta de caráter desses bolsonaristas mais radicais que tentam arrumar problema para crescer em cima, né? Porque o que ele queria era crescer em cima de uma pessoa ali que tem as suas limitações na vida e que ele quer se aproveitar delas para crescer nas redes sociais. Nosso chat aqui, obviamente, comentando este absurdo, né? Cadê? A mulher queria dizer que tornozeleira de grife. A Laís falando, eu tomaria cerveja com esse cara. Eu também tomaria cerveja com ele. Eu nem gosto de cerveja. A Meire Teixeira falou, vou usar... Eu gosto, eu tomaria. Tornozelado. Você tomaria cerveja com qualquer pessoa, porque você é uma vagabunda. Perfeitamente. O Agobira diz, os condenados não perderam direitos políticos? Sim, perderam. Vão se candidatar e vão tentar recorrer pro TSE, mas vão acabar perdendo, não vão ser candidatos. Sabe, mas eu acho bom eles se candidatarem, porque aí os votos vão ser anulados, aí não atrapalha a eleição, não elege ninguém junto deles. Votem, olha, você, bolsonarista, vote em todos eles condenados do 8 de janeiro, que aí os seus votos vão ser todos anulados, vai ser um grande serviço pelo bem da democracia brasileira. Faça isso, aposte, jogue o seu voto em todo mundo que tiver com tornozeleira, que vai ser maravilhoso. Eu apoio esse seu voto. Excelente sugestão, vou aderir à campanha a partir de agora. Para a gente falar de coisa boa, agora não é de coisa boa, é coisa ruim também. Não tem nada bom nesse roteiro hoje. Só o começo, né? Foi sobre o Globo de Ouro. Toninho da Resenha. Bora, William, vamos lá. A Record decidiu colocar, Lucas Rocha, uma IA para comentar o futebol no Esporte Record. O novo contratado se chama Toninho da Resenha. Sempre o Kleber na cena do crime. Sempre, né? O Kleber. Impressionante. E ele estreou ontem ao lado do Kleber Machado e da Paloma Totti. A emissora disse que a ideia é usar um personagem para analisar a rodada, comentar a situação dos times, como se ele fosse um comentarista. A gente não pode mostrar as imagens, né? Porque é da Record. Esse aí é o Toninho da Resenha IA, Lucas Rocha. Não é a primeira vez que a Record testa IA na programação. Em A Fazenda, a emissora já tinha usado personagens em uma versão digital da Adriana Galisteu, que rendeu muita crítica de gente dizendo que a IA estava tomando o lugar de gente de verdade. Eu tenho um sentimento ambíguo. Que tem não tem como a gente mostrar, né? Não tem. Porque tem uns comentaristas políticos de esporte aí que eu prefiro a IA. Dos que eu tenho que acompanhar aí. Mas, Lucas, acho que se for um negócio para fazer uma brincadeira uma vez... Não. Agora, comentarista fixo é meio... Cria um personagem, faz uma animação, bota um bichinho pra falar. Pelo menos você tem um roteiro, né? Você tem um negócio agora. Toninho da Resenha. Eu acho que a IA pode ser usada para otimizar muita coisa, né, William, agora. Para fazer comentário da rodada. Que coisa ridícula, né? Até porque a IA, ela captura pensamentos de outras pessoas. Então, vai depender de ter outros comentaristas fazendo análise para a IA poder analisar. Então, vai ficar uma coisa com muita possibilidade de erro, inclusive, né? Vai ter que ter um esforço de revisão muito grande, que aí o esforço de revisão vai ser tão grande que era melhor ter uma pessoa, um ser humano ali no lugar desse comentarista. Eu acho que se for para fazer comédia, alguma coisa pontual, até legal e tal, né? As pessoas gostam. Eu sou contra, eu não gosto de nada de IA, assim. Vejo o povo postando coisa de IA nas redes sociais, eu acho sempre tosco. Eu acho que tem uma energia meio boomer, mas as pessoas gostam, né? Então... Sempre tem. Como você ficaria mais shapeado? Sempre tem alguém que posta um negócio desse. Eu acho uma tosqueira enorme.
Mas tem muito jovem fazendo também, viu? O negócio essa semana aqui tava Não, é jovem mesmo. É fazer jovem mesmo. o namorado de A. Gente, minhas amigas estão agora no grupo falando assim, ai, fiz minha filha na IA. Gente, assim, vocês sabem que eu sou muito chat GPT maníaca, mas fazer assim? Ah, não, gente. Oiê, César! É que ele mandou ali no chat, dá um oiê. 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 E começou a obra ali. Começou a obra na casa do Lucas. Vamos terminando o programa que começou a obra na casa do Lucas, a gente não pode continuar. Tem uma boa aqui pra gente terminar o programa, que eu acho uma boa terminar em alto nível. Aproveitar que a Helga já desligou, foi fazer um almoço. Pesquisa revela que brasileiros querem inovar na vida sexual. E vamos mais uma pesquisa de sexualidade, porque nunca é demais nesse programa. Um levantamento feito com 1.000 pessoas aponta que a busca por prazer e bem-estar está deixando de ser um tabu, Lucas Rocha. A pesquisa mostra que a inovação... Acessórios de bem-estar. Tem sido usada Estão chamando assim agora. É o novo nome. Nossa. Por parte de entrevistados. Experimentar novas formas de prazer aparece como 75% dos brasileiros dispostos a inovar na vida sexual. Mas um dado que chama a atenção é sobre quem mais consome. Pessoas casadas ou união estável têm mais acessórios íntimos que solteiros. Acessório íntimo é vibrador, né, gente? Vibrador, aquelas... Plug anal, aquelas vagininhas. Aquelas vagininhas de... Aquelas bolinhas. Tem agora também, não tem? Tem umas... negócio que imita umas bolinhas bundas, são bacanas. tem. São, Lucas? Tem? Não tô sabendo. É o que dizem. Já entre os produtos mais... Parece uma reflexão com muita certeza. Já entre os produtos mais usados, os vibradores clitorianos lideram. É o tal do sugador? Eu não tenho muita intimidade com isso, gente. Não é um... pelo nome deve ser, Eu acho né? que não, acho que vibrador, sugador. Ah, não, tá aqui na sequência, com 43%. Os sugadores vêm na sequência com 31%. Para 30% dos participantes, a falta de conhecimento sobre como usar os produtos é a maior dificuldade. Além disso, 15% ainda sente vergonha ou medo de julgamento. Essa dificuldade na comunicação fica mais clara nas relações familiares, enquanto metade dos entrevistados conversa sobre sexo com seus parceiros, apenas 8% sente a vontade para falar o tema com a família. Mas aí duas coisas. Primeiro, quando você tem uma grande parcela das pessoas que querem inovar, tem que ver também o que elas fazem hoje. Porque às vezes... É verdade. Às vezes uma novidade para uns é... Uma lambida misteriosa. Uma lambida misteriosa em locais... Um toque na campainha. Um toque na campainha. Uma lambida misteriosa. Uma giradinha. Já pra pessoa já é um negócio novo. O que pra eu e pro Lucas, que corremos pra vocês poderem andar, já é um negócio que a gente já faz desde sempre. Então, assim... Tem que ver o que é inovação. Agora também, esse negócio de falar sobre o tema com a família também é foda, né? O quê? Você tá no café da manhã, passa o pão aí, inclusive, olha o meu sugador, olha o meu sugador de clitóris. Deixa eu pegar aqui um dildo pra passar manteiga no pão. Acho que não tem vem, muito, né? muito, Não vem. Será? Acho que dá pra falar, vai. Se você tá ajudando na educação sexual dos seus filhos e tal... Convém, mas também não é tudo também, né? Que você vai conversar com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, né? Tem um limite. Não, eu acho que... Tem que comentar, você é importante as pessoas fazerem... É importante as pessoas irem buscar conhecimento, autoconhecimento, né? É muito importante buscar o próprio prazer... Tudo isso é muito importante. Então, acho que é interessante que as pessoas estejam buscando brinquedos, né? Eu acho que é um sinal de que corta um pouco a dependência do parceiro, inclusive, para sentir prazer. Ou, às vezes, buscar o prazer com o parceiro de forma diferente. Acho que tudo isso é muito bem-vindo, é muito interessante, né? É isso, eu acho que as pessoas têm que ter autonomia de irem experimentando essas coisas, até para saber o que gosta e o que não gosta, né? Eu acho que tem muito tabu mesmo, e acho que essas experimentações vão quebrando esses tabus até para outros tipos de prática sexual que são vistas com maneiras deletérias e tudo mais, né? Tem, inclusive, relação entre casais, às vezes tem aquela coisa, precisa muito fazer tal coisa, porque fazer tal coisa vai mudar a nossa vida. E não é bem assim, né? Não é bem assim. E se descobriu, acho que ajuda, inclusive, na relação com o parceiro, né?
É isso, Lucas Rocha. Dito isso, o Alaís perguntou, você gostaria de ter uma nova forma de fazer O Ala Santos falou, cadastro da biometria é bem legal. Cadastro da biometria é bem legal. Ó, cadastro da biometria. Já cadastrou sua biometria hoje? Aqui, ó. Entendeu? Ah, o ano acabou, mas Você cadastra com o polegar, com o indicador ou com mais de um dedo? Sim, ó. O ano acabou e o clima de incerteza já domina os mercados globais. Mas, Lucas Rocha, se você quiser... Uma certeza que eu tenho nessa vida. É que o Eduardo Moreira é o maior campeão de acertos de previsões financeiras e econômicas do Brasil. Uma certeza. E aí, este ano, teremos mais... É um evento canônico do ICL. Todo ano a gente tem o Mapa da Mina, onde o Edu vai fazer uma análise sobre o mercado atual e uma série de previsões sobre os investimentos para este ano. Sabe quantos por cento de aproveitamento tem o Edu nos acertos, Lucas Rocha? Dá um chute aí, um número alto. 100%, irretocável. E só não é mais que 100% porque não tem como. Se não seria. Não tem como. 100% de aproveitamento. E você vai aprender a investir. Ah, William, mas eu sou pobre. Só sobra R$50 por mês. Dá pra investir. Quanto você tem aí, Vitão? Agora pra investir? Eu tenho 15. R$15. Dá pra investir R$15 e você vai descobrir isso assistindo uma... Já fez a inscrição, Vitão? Já sim. Mapa da Mina 2026, Lucas Rocha. Vai aprender a investir. Vai aprender que investir é pra todo mundo e onde investir com o nosso Dudu Moreira, se inscrevendo em qual link, Lucas Rocha, que hoje está de óculos, vai conseguir ler o link que não conseguiu ontem, apesar de fazer esse programa já há um ano. roleicl.com.br roleicl.com.br. Inscreva-se já. roleicl.com.br. Inscreva-se, importante para nós. Dito isso, estamos terminando o programa de hoje. A gente volta amanhã com muitos assuntos. Tchau. As previsões do Mapa da Mina sempre foram muito certeiras. Mas nesse ano de 2025, a gente simplesmente acertou tudo. É inacreditável. A gente disse que o dólar ia passar o ano inteiro abaixo de 6 e ia até 5,30, exatamente até onde ele foi. A gente falou que a Bolsa bateria um novo recorde, mas que a alta maior da Bolsa seria no segundo semestre, exatamente como aconteceu. A gente falou que a curva de juros começaria flat e depois ela inverteria, e é o que daria um impulso para a Bolsa. Exatamente o que aconteceu. A gente nunca acertou tanto. Enquanto isso, a turma da Faria Lima, mais uma vez, errou tudo. Fizeram previsões do dólar acima de 7, fizeram previsões completamente erradas para a Bolsa. O que não é uma propaganda bem feita daquela turma? Mas quem acertou tudo tá aqui, no ICL, tá aqui, no Investidor Mestre. E a notícia boa é que esse ano, dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, tem o Mapa da Mina 2026. E você não pode perder. Não só porque é o evento que mais acerta as previsões, mas também porque é o único gratuito e que quer o seu melhor. E não vender produto de COI, CDB, etc. para vocês. A gente quer que você possa administrar bem os seus investimentos.